Olá, povo amado de Deus, bom dia. Estamos aqui para mais uma meditação do Santo Evangelho nessa quinta-feira, e qual a igreja traz para nós um grande santo, talvez para alguns não seja tão conhecido, mas estamos falando de São Severino, né, que viveu ali no meados do século IV ao século V, e a igreja traz uma história tão linda desse grande santo e homem que de uma família nobre, repletos de dons, né, que Deus o concedeu. E o mais bonito da vida de São Severino é que, como aquela época se sofria muito ataque dos bárbaros, ele, com os dons dados por Deus, ele conseguia prever, né, pelo Espírito Santo, onde os próximos lugares a ser atacado, e nisso ele avisava e muitos fugiam, e sendo assim evitou muitas mortes. O nosso evangelho hoje está em Lucas 4, é o versículo 14 a o 22a. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito Santo, e a sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde tinha sido criado. Conforme os seus costumes, entrou na sinagoga num sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe os livros do profeta Isaías. Abriu o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação e aos cativos, aos cegos e a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante, sentou-se, e todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. E todos davam testemunho ao seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saía da sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, como eu comecei falando desse santo, e nós aqui vemos Jesus, né? Na pessoa também de Deus, né? E aí nós vamos ver Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E essa comunhão que desde o profeta anunciou, Jesus entra na sinagoga e começa a ler, e justamente essa passagem, e ele começa a dizer: essa escritura que acabaste de ouvir se cumpriu hoje. E que importante, né? A gente entendermos, para que os cegos recuperem as vistas, né? E outras deficiências, Jesus curava, sua fama se espalhava e todos tinham os olhos fixos neles. Amados e amadas de Deus, aqui está o segredo para a nossa vida. Em meio a tantas dificuldades a qual eu falava na meditação de hoje, é a gente se esforçar para manter os olhos fixos no Senhor, sem se desviar para a esquerda nem para a direita. É olhar a beleza do crucificado, a beleza daquele que nos salvou, né? A beleza de um Espírito que ele vive e que planifica a nossa vida. Estar em Deus, amados e amadas de Deus, é já começar a provar o céu aqui na terra. Veja que em meio a tantos turbilhões que vivemos, nós precisamos proclamar esse ano da graça. Esse ano, a manifestação do reino de Deus. Talvez
não esteja sido fácil para você o ano passado. Talvez esse ano já começou com tantas e tantas dificuldades. Mas eu venho aqui te dizer, não perde nunca a esperança desse Deus que te ama e que me ama. Deus te abençoe e que São Severino rogue e interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.